Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 3. João, capítulo 4, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Vamos até aí, queridos. Depois nós vamos passar por mais alguns versículos, mas eu gostaria de orar com você nessa hora. Feche seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração e faça uma oração sincera ao Senhor nessa hora. Pai querido, estamos aqui na tua casa, diante da tua maravilhosa palavra, que é capaz de nos transformar, que é capaz de nos preencher, de nos alertar, de abrir os nossos olhos. Estamos aqui na tua casa, Senhor, nesse culto que foi preparado para ti, e nós desejamos ouvir a tua voz. Estamos aqui e existe uma necessidade no nosso coração, sermos tocados pelo Senhor, sermos alcançados pelo Senhor. Nós desejamos, Jesus, sair daqui de uma forma diferente de que entramos. Por isso eu te peço, meu Deus, nessa hora, que o Senhor venha transbordar da sua graça nesse lugar, que sobre nós venha o teu Espírito, que sobre este lugar venha a tua presença, Senhor, de forma palpável, que todos que aqui estiverem possam sair daqui essa noite com a convicção de que tiveram um encontro com o Senhor. Abençoa-nos nessa noite, fala ao nosso coração nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Muito bem, quero fazer uma pergunta, gostaria que você refletisse. Em algum momento da sua vida, você já desperdiçou alguma oportunidade? Você já se arrependeu de ter deixado uma oportunidade escapar? Todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos, temos ou teremos
oportunidades. Existem oportunidades que virão amanhã, mas existem oportunidades que vêm hoje. E a gente precisa tomar muito cuidado para não perder as oportunidades que o Senhor nos dá. As chances, as oportunidades que surgem na nossa vida, elas vêm em diferentes áreas. Mas quando nós estamos diante de uma oportunidade na nossa vida espiritual, e esta é uma oportunidade que se sobrepõe a toda e qualquer outra oportunidade, ela é maior, ela é mais importante, a gente precisa estar muito, muito atento para não perder ou desperdiçar uma oportunidade de Deus. O texto que nós lemos fala de uma mulher que aproveitou a oportunidade que esteve diante dela. Uma mulher conhecida como a mulher samaritana, pois morava em Samaria. Jesus estava saindo da Judeia, indo em direção à Galileia, e passou por Samaria, por um motivo. Ele queria, naquela ocasião, promover uma oportunidade. Na verdade, não era uma oportunidade, era a oportunidade. E quando a oportunidade chega diante de nós, nós precisamos observar algumas coisas, para que a gente não perca aquela oportunidade que a gente não deveria perder de jeito nenhum. Então, o que eu preciso fazer quando eu estou diante de uma oportunidade? Em primeiro lugar, eu preciso observar quem está me dando aquela oportunidade. Como eu disse aqui no início do texto que nós lemos, Jesus estava saindo da Judeia, indo a caminho para a Galileia, e um detalhe importantíssimo que salta aos nossos olhos nesse texto é que ele diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Quando ouvimos esse detalhe, era necessário que Jesus passasse por Samaria. A gente pensa o quê? Se a gente não conhece a geografia local, não estuda como era a geografia local, a gente imagina que obrigatoriamente Jesus tinha que passar por Samaria para chegar até a Galileia. Mas isso não é verdade. Esse era apenas um dos 3 caminhos que Jesus poderia fazer para ir da Judeia até a Galileia. E é impressionante, porque Jesus, como judeu, se ele fosse um judeu comum, se ele fosse um judeu qualquer, esse seria o caminho, o último caminho que ele escolheria para fazer, para chegar ao seu destino. Porque, como a gente leu aqui, os judeus não se davam com os samaritanos, eles não tinham uma relação amistosa, amigável. Os judeus não eram bem-vindos em Samaria. Então, se Jesus fosse um judeu qualquer, que não é o caso, obviamente, ele não passaria. Esse aí seria o último caminho que Jesus escolheria. E a gente pode ver aqui, então, que existia uma barreira cultural. Jesus era judeu e a mulher era samaritana. Como a gente leu aqui, a própria mulher perguntou ao Senhor: como tu, sendo judeu, me pede água para beber? Eu sou uma mulher samaritana. Então essa mulher entendeu, e ela sabia dessa barreira que existia. E nós podemos ver aqui Jesus quebrando uma barreira para estar com essa mulher. E não apenas essa barreira, não apenas esse protocolo cultural. Como se não bastasse esse gesto, Jesus ficou sozinho no poço, junto à mulher samaritana. E um rabino não podia ficar com uma mulher em público sozinho. Essa postura de Jesus chocou até mesmo os seus discípulos. Mas ele aqui quebrou outro preconceito, o do sexo. Jesus quebrou o preconceito da raça, da cultura. Jesus demonstra aqui, queridos, em toda a sua postura, em todo o tempo, o quanto ele desejava derrubar todos os muros que foram construídos entre ele e aquela mulher. Jesus aqui, de forma intencional, ao meio-dia, foi estar naquele poço
quebrar barreiras, quebrar muros que haviam sido construídos para alcançar aquela mulher. Porque é isso que Jesus faz. Todos os muros que são construídos entre nós e Ele, todos os muros que nos impedem de ter uma experiência com Ele, tudo aquilo que é levantado para nos impedir de aproveitarmos a oportunidade que Ele nos proporciona de termos a nossa vida radicalmente transformada, Ele destrói todos esses muros e Ele vem até nós para nos dar essa oportunidade. Essa é uma noite de quebra de barreiras. Posso ouvir amém? A religião, ela pode ter imposto uma barreira entre você e Jesus. De repente, o mau testemunho de algumas pessoas pode ter criado uma barreira entre você e Jesus. Mas Ele te trouxe aqui para que essas barreiras caiam ao chão, para que você tenha a oportunidade de se encontrar verdadeiramente com Ele. Se por um lado essa mulher era rejeitada, e a gente vai ver isso aqui mais adiante, ela era uma mulher rejeitada pelo seu histórico, pelo seu passado e pelo seu presente também. Se por um lado a gente vê uma mulher que era rejeitada pela sociedade, por outra a gente vê que Jesus mudou a sua rota, percorreu o caminho menos confortável para estar com essa mulher e mudar a sua vida. Jesus se apresentou àquela mulher naquele poço e hoje Ele se apresenta a cada um de nós com a oportunidade de transformar a nossa vida e saciar a sede que existe dentro de cada um de nós. Amém? Então, diante dessa oportunidade, diante das oportunidades que surgem na nossa trajetória, diante de nós, o que nós precisamos observar? Segundo, uma oportunidade de Deus aproveitada muda a nossa história. Agora aqui eu quero focar na vida dessa mulher. Eu já te apresentei um pouco daquele que gera a oportunidade, daquele que te dá oportunidade de ter a sua vida transformada. E agora eu quero falar dessa mulher. Quem era essa mulher? Quero ler com você os versículos 16 a 18, que diz assim: Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Então quem foi essa mulher, queridos? Uma mulher que tinha passado por 5 casamentos, 5 relacionamentos distintos que fracassaram, 5 tentativas frustradas. Eu fico imaginando essa mulher em cada casamento que ela teve, ela desejando se estabelecer, ter uma família estruturada, mas todos os 5 casamentos que ela teve desmoronaram, não foram à frente. Por 5 vezes as suas expectativas foram frustradas, e isso certamente gerou feridas em seu interior. E agora, não bastasse aqueles 5 relacionamentos que ela teve, ela estava em um relacionamento com alguém que não era o seu marido. Essa mulher teve uma vida que deixou muitas marcas. Essa mulher tinha uma má reputação na sociedade. Ela ia tirar água no poço na hora sexta, que é o meio-dia. Por quê? Porque era o horário incomum para se tirar água. Naquele sol escaldante, as pessoas iam ou muito cedo ou no fim do dia. Mas estrategicamente aquela mulher tirava a água do poço ao meio-dia. Por quê? Porque naturalmente não queria se encontrar com outras pessoas. Naturalmente ela não queria ser vista, e ela tinha receio de como ela seria tratada pelas pessoas que porventura estariam ali naquele poço. É impressionante como a sociedade tem o costume de julgar, de excluir, de marginalizar, ou seja, de colocar à margem
Mas Jesus tem em sua essência a compaixão. Jesus tem em sua essência a misericórdia. Jesus tem em sua essência o acolhimento. Jesus tem como propósito o resgate. E foi isso que ele operou na vida daquela mulher. Vivemos em uma sociedade onde está na moda o quê? O cancelamento. Se uma pessoa fez algo que a gente não gostou, a gente cancela. Quantas pessoas, públicas são canceladas e perdem lá milhares de seguidores por uma atitude que fez, por um erro que cometeu. Cancelamos a pessoa, descartamos, como se aquela pessoa fosse um objeto. Mas Jesus olha para cada um de nós e, apesar dos nossos erros, apesar do nosso passado sombrio, apesar de todas as besteiras que a gente já fez, apesar de toda a tristeza que a gente trouxe ao Espírito Santo, Ele lança sobre nós um olhar de amor, de misericórdia. Ainda que a gente tenha muitos erros, ainda que a gente já tenha tropeçado muitas vezes, ainda que a gente esteja vivendo uma vida distante de Deus, Ele olha para nós com sua graça e Ele enxerga em nós valor. Para aquela sociedade, a mulher samaritana não tinha valor, mas para Jesus, ela tinha. E é esse olhar de Jesus que estava sobre aquela mulher, naquele poço, é esse olhar que está sobre a vida de cada um de nós aqui nessa noite, esse olhar de graça, esse olhar que nos contempla por inteiro. O que a gente conhece da história dessa mulher é que ela teve 5 maridos e agora ela estava com um homem que não era o marido dela. A gente pode até conhecer capítulos da história de uma pessoa, mas somente Jesus pode conhecer a nossa história por inteiro. Somente Ele consegue contemplar o nosso coração e perceber as feridas que existem dentro de cada um de nós. E mais do que isso, somente Ele é capaz de curar cada uma dessas feridas. Nós não estamos falando aqui de alguém que queria melhorar a vida daquela mulher. Nós estamos falando aqui de alguém que queria e transformou a vida, a história daquela mulher. Quando a gente olha para essa mulher, a gente percebe que os olhos dela, aos poucos, enquanto conversava com Jesus, os olhos dela foram abertos. Primeiro ela olhou para Jesus e achava que ele era apenas um judeu. Como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Depois, quando Jesus confronta aquela mulher com os seus pecados, e confronta não para acusar, mas para dar a ela a oportunidade de se arrepender e de mudar de vida, porque é isso que Ele faz. Ele não nos mostra os nossos pecados para nos acusar, Ele nos mostra os nossos pecados para nos dar a oportunidade do arrependimento e da mudança de vida. Então Jesus olhou para aquela mulher, e ali Ele conversava com ela, e essa mulher então, primeiro viu ele como um judeu qualquer, sabia quem era, sabia que ele era um judeu. Depois ela viu que ele era um profeta. Quando Jesus começa ali a desvendar e a falar sobre tudo da vida daquela mulher, ela então disse: Senhor, vejo que tu és um profeta. E por fim, ela viu que ele não era apenas um profeta, ela viu que ele era o Salvador do mundo, o Cristo, o Messias. Sabe o que é mais lindo, queridos, nessa história? É que quando ela começa a narrar a história da mulher, ela começa falando dos erros, dos deslizes daquela mulher, do passado e do presente daquela mulher, aquilo que ela estava vivendo de errado. Mas a história dessa mulher não termina aí. Eu quero ler com vocês versículos 28 a 30, que diz: quanto à mulher,
Deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. E o versículo 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Então essa mulher, a história dela não termina como a mulher de má reputação, que já teve 5 casamentos e agora estava com um marido que não era dela. A história dessa mulher termina como alguém que compartilhou desse amor. Esse amor que alcançou a vida dela, essa transformação que alcançou a vida dela. Essa mulher termina a sua história como alguém que agarrou a oportunidade de ter a sua vida transformada. E em terceiro, o que eu preciso fazer quando eu estou diante de uma oportunidade? Eu preciso entender que a oportunidade que Deus me dá é tudo o que eu preciso. Você pode repetir isso comigo? Tudo o que eu preciso. A oportunidade que Deus nos dá, queridos, não é apenas uma boa oportunidade. Não é nem apenas uma excelente oportunidade. Vamos ver o que diz os versículos 14 e 15 desse texto. Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Queridos, a nossa alma tem sede. Uma coisa eu posso afirmar, como alguém que já tentou saciar dessa forma: os prazeres dessa vida não poderão saciar a sede que existe dentro de cada um de nós. Aquela mulher tinha uma sede em sua alma, e nada até então tinha conseguido saciar aquela sede. Essa sede também pode ser chamada de vazio. O ser humano, distante de Deus, sempre terá um vazio na sua alma. Por quê? Porque nós fomos criados para ter comunhão com Deus. O propósito de Deus, desde sempre, desde o início da criação, era que nós tivéssemos comunhão com Ele. A Bíblia diz que na viração do dia, o Espírito do Senhor vinha até o jardim para ter comunhão. Então, a gente sabe que por conta do pecado ter entrado na humanidade, por conta da desobediência, houve uma ruptura nessa comunhão. E é por isso que existe essa sede, essa falta, esse vazio. Esse vazio só pode ser preenchido de uma maneira: quando nós agarramos a oportunidade que Jesus nos dá de colocar em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Os prazeres desse mundo, os prazeres passageiros, jamais poderão preencher uma sede que é eterna. E cada um, à sua maneira, procura preencher esse vazio. Cada um entra por rotas, buscando uma satisfação que pode até encontrar momentaneamente, mas no fim daquilo ali, o vazio está lá de novo. Por algum momento, pode se sentir pleno e satisfeito, mas quando deita sua cabeça no travesseiro, o vazio continua. Eu me lembro
de uma oportunidade, e olha que eu tenho uma memória não muito boa. Quem anda perto de mim sabe que minha memória não é muito boa, mas isso eu me lembro muito bem. E eu creio que Deus me faz lembrar muito bem disso. Uma vez, antes de conhecer a Jesus, eu tive uma oportunidade. A oportunidade de ir a um show lá na Pecuária. O show do Harmonia do Samba. Naquela época era o auge. E eu gostava de dançar, dava aula de axé music, só a graça de Deus, né? Amava e gostava e dançava e curtia aquele som. E naquele dia eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei assim: hoje eu quero dançar a noite toda. Quero dançar a noite toda. Eu quero sair de lá preenchida, realizada. Esse foi o meu desejo. Eu me lembro desse dia. E eu fui. Eu dancei a noite toda, sim. Mas quando eu cheguei em casa, tomei o meu banho, fui deitar, uma tristeza. No dia seguinte eu parei para pensar, eu falei: gente, eu achei que aquela noite fosse me gerar uma satisfação, uma plenitude, fosse preencher. Ali Deus já estava me mostrando, Deus já estava me despertando, me mostrando que aquele tipo de prazer, que aquela fonte, não era a fonte que saciaria a minha sede. Poucas semanas depois, eu tive a oportunidade. No dia 25 de março de 2001, eu estava numa rua aqui perto, até passei em frente quando vim para cá. Meu pai, eu estava ali na casa de um rapaz que eu namorava, meu pai me ligou: filha, eu queria falar com você, eu posso passar aí? Eu falei: pode, pai. E ele passou, eu estava lá na calçada com meu pai conversando. Ele falou assim: olha, eu fui a um lugar, eu fui a uma igreja, e eu fui tão bem recebido, eu fui tão acolhido. O pastor falou umas palavras que preencheram meu coração. Eu tomei uma decisão, e eu saí de lá: filha, eu estou diferente. E antes que ele me fizesse o convite, eu percebi que eu estava diante de uma oportunidade. Eu falei: pai, no próximo domingo eu quero ir. E assim foi feito. No dia 1º de abril de 2001, dia conhecido como dia da mentira, eu conheci a verdade que transformou a minha vida, a verdade que tomou conta de mim, que fez com que dentro de mim jorrasse uma fonte de água viva. Desde aquele dia até hoje, dia 1º agora fazem 24 anos, que eu tenho a minha sede saciada. Desde aquele dia eu não precisei mais buscar resposta em outro lugar, em outra pessoa. Eu não precisei, porque naquele dia eu recebi, eu ouvi uma palavra que falava sobre Jesus. Naquele dia os meus olhos espirituais foram abertos, e eu pude perceber que Deus tinha preparado aquela noite para me dar a oportunidade que mudaria toda a minha vida. Naquele dia eu abri meu coração e eu entendi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu entendi que por seu amor e misericórdia, Ele se entregou na cruz por mim. Eu entendi que através de Jesus eu podia ter perdão dos meus pecados. Eu entendi naquele dia que Jesus queria me resgatar.
Eu entendi naquele dia que a história que Ele queria escrever para mim era uma história diferente. Tudo mudou na minha vida a partir daquele dia. Eu entendi que não tinha como mais continuar do jeito que eu estava. Foi muito claro para mim aquilo que Deus desejava fazer na minha vida. E eu agarrei aquela oportunidade. Eu abri o meu coração para Jesus. Eu me rendi a Jesus. E desde aquele dia eu nunca mais olhei para trás. Porque eu não tive um encontro apenas com uma igreja. Eu não tive um encontro com uma religião. Eu tive um encontro com Jesus. Eu estava diante de uma oportunidade que não tinha sido a igreja que tinha me dado, mas que o próprio Deus estava me dando. E naquele momento, eu me entreguei por inteiro. E eu posso afirmar com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, o vazio que existe no coração de cada um só pode ser preenchido por Jesus. E nessa noite, eu quero fazer uma oração com você. Nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé, a fechar os seus olhos, a colocar a sua mão sobre o seu coração. Primeiro eu vou fazer uma oração por você. E depois eu quero fazer uma oração com você, para que você repita comigo. Pai, eu quero apresentar essas vidas diante de Ti. Eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja tocando em cada coração aqui presente. Que os olhos espirituais sejam abertos. Que os corações sejam tocados por Ti, trazendo convencimento, convicção de pecado, trazendo, Senhor, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na Tua casa. E eu te peço que o Senhor tome cada um de nós diante de Ti. Nós entendemos, Senhor, que essa noite o Senhor deseja destruir as barreiras que um dia foram construídas entre nós e o Senhor. Que nós possamos Te ver, sermos alcançados por Ti. Que nessa noite nós possamos ter a nossa vida transformada, a nossa história mudada, assim como essa mulher samaritana teve. Que nessa noite a nossa sede seja saciada por Ti. Que nessa noite nós possamos entender que nenhuma outra fonte é capaz de nos saciar, mas somente o Senhor é capaz de preencher o vazio do nosso coração. Toma esse ambiente, Senhor. Agora eu queria que você repetisse uma oração comigo, mas repita com entendimento e com fé, não da boca para fora. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que eu estou diante da oportunidade da minha vida. Essa noite eu entendi que somente o Senhor pode saciar a minha sede, que somente o Senhor pode preencher o vazio
do meu coração. Nessa noite, eu me rendo a Ti. Eu recebo o Senhor como meu Salvador, como o Messias, como aquele que vai mudar a minha história. Eu me rendo a Ti nessa noite. Muito bem.